Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Quer? Boa tarde, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um programa Estúdio Inter, ao vivo, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também ao vivo em todas as plataformas digitais da TV. Estamos ao vivo pelo site da TV Rio Preto, pelo Facebook, na página da TV e também pela minha fanpage no Estúdio Inter. Estamos ao vivo pelo YouTube, estamos ao vivo pelo meu Instagram. É um tantão de lugar que você pode acompanhar a gente, que olha, eu vou falar um negócio pra vocês. O povo vem com desculpa, eu não consigo assistir seu programa no horário, eu assisto a reprise. Pode parar, gente, que nós estamos em tudo quanto é canto. Na palma da mão. Tá na palma da mão, na frente da telinha do computador, na televisão, onde quiser. Não tem mais desculpa. E o mais gostoso é que boa parte desse conteúdo fica lá disponível para você assistir depois. Então compartilhe com seus amigos, mande para a família, aquele programa que mais te interessou, aquele que te deixou mais feliz de ouvir as notícias ou feliz de ouvir as dicas que a gente traz aqui. Compartilhe com a família. Eu acho que toda informação boa é bem-vinda. E aqui a gente faz tudo com muito carinho para vocês. Né, Kleber Coutinho? É isso aí, Thaís Electronics. Menino, que semana maluca. Que semanaça cheia de coisa, hein? Nem parece que foi ontem, que foi segunda, hoje já é sexta. Pois é. E nós aqui, firmes e fortes, como sempre. Firmes e fortes? Firmes e fortes, só o meio da pipoca, o puro creme do milho verde. Hoje eu tô que tô... Você tá tipo locutor de rodeio hoje, fazendo trocadilho. Hoje é sexta-feira, né? Por isso. Ô, saudade de um rodeio. Minha Deus, minha Deus. Nossa, é verdade, hein? Quanto tempo. Saudade de uma festa, de um rodeio, de um boteco, uma mesa na calçada. Ô, saudade do boteco. Sabe que eu falei pro Rodrigo outro dia, eu falei, vamos matar a saudade do boteco, vamos botar a mesa ali na calçada de casa. Boa. Muito boa. É um jeito, gente. Vai usando a criatividade aí, enquanto as coisas não voltam a uma certa normalidade. Mas a gente tem que se preocupar mesmo com a saúde, com o bem-estar de toda a família, de toda a população. A gente vai passar por essa muito mais fortalecidos. Hoje, no programa, um assunto extremamente importante e relevante. Nós vamos falar sobre violência contra a mulher. São várias formas, Clebinho, são diversos tipos de violência. Muitas vezes a mulher que sofre a violência, ela nem sabe que está sofrendo a violência. E eu vou ter 2 convidadas que eu sou apaixonada por elas, admiro o trabalho dessas 2 mulheres, que é a vereadora Márcia Caldas e a psicóloga Joelma Caparrosa, elas que estão à frente de uma live que se chama Agosto Lilás, Violência contra a Mulher. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a live que vai acontecer no dia 31 de agosto e também sobre a questão da violência da mulher. Então pode rodar a vinheta, porque eu quero ir logo bate o papo com essas 2 mulheres incríveis. É rapidinho, depois do VT. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, Ó, essa música teoricamente não tem nada a ver com o assunto, mas tem tudo a ver com o assunto, porque muitas mulheres continuam reféns de casamentos agressivos, abusivos, porque elas têm medo do recomeço. Gente, liberte-se, pelo amor de Deus. A mulher tem uma capacidade ímpar de reinvenção, de recolocação, de readaptação, e muitas vezes os homens que estão do lado dela, os companheiros, não deixam elas se desenvolverem. Isso também é um tipo de violência. Vamos conversar com essas 2 mulheres que são incríveis. Põe na tela pra mim a Joelma maravilhosa, que eu adoro de paixão, uma psicóloga. Aliás, parabéns pelo dia do psicólogo, que foi ontem. Um beijo, Márcia Caldas, maravilhosa, uma vereadora super atuante aqui da nossa cidade. E eu tô muito feliz de recebê-las aqui hoje para a gente falar de um assunto que é tão sério, que ainda vem cheio de tabus, cheio de coisas, cheio de dedos para serem tratados. Mas, na verdade, quanto mais a gente falar, mais mulheres talvez a gente consiga salvar, né? Acho que essa é a verdadeira missão de vocês com esse projeto. Primeiro, bem-vindo, meninas. Estou muito feliz com vocês aqui. Agora, eu quero saber tudo. Eu quero saber sobre a
live. Eu quero saber como é que as mulheres podem se defender desse bando de gente chata que existe por aí, agredindo a gente. Boa tarde, amores. Boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui, Thaís, Joelma, minha querida Joelma, né? E um prazer também a gente poder se encontrar com tanto distanciamento que a gente está vivendo, né? A gente poder falar um pouco de um assunto tão importante e tão em pauta agora, nesse momento de pandemia. Cadê a Joelminha para dar boa tarde para nós? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Ai, que ótimo. Olha, para mim é um baita prazer, uma alegria estar aqui na companhia da Márcia Caldas, que é uma mulher maravilhosa. Ela sabe que eu tenho uma profunda admiração por ela e pelo trabalho dela e espero que ela continue aí por muitos anos. Thaís, sou sua fã, você é uma jornalista excepcional, muito agradecida sempre pelo carinho que você tem com a gente, com o espaço e essa rede TV linda, né? Que eu falei que eu já vou levar minha carteira de trabalho aí, viu, Thaís? Pode trazer, vocês são muito bem-vindas, gente. Ó, a Márcia falou uma coisa que eu acho que é muito séria, né? Nessa fase da pandemia, números apontam que cresceram as violências domésticas, né? Mais mulheres passaram a ser abusadas, mais mulheres sofrendo violência, não só física, mas opressora, verbal. Eu juro que eu não consigo parar para mensurar o que é uma mulher sofrer uma agressão dentro da própria casa, da pessoa que você acreditava ser o amor da sua vida, e aí isso tudo começa a virar um grande pesadelo, porque essas pessoas vão se mostrando de outra forma. Como é que vocês têm vivido esses dias aí e os relatos que vocês têm acompanhado dessas mulheres? Quem vai começar, Márcia? Eu ou você? Podemos falar, eu paro, você vai falando, vai complementando, né? Bom, nós estamos vendo cada dia mais aí os casos aumentando, a Patrulha Maria da Penha dando um atendimento muito próximo a essas mulheres. Esse distanciamento e essa pandemia e toda essa dificuldade, desemprego, falta de recursos, está levando com que as pessoas fiquem mais juntas, aonde ocorre essa agressão pela pessoa estar passando dificuldade ou pela pessoa ter um problema com álcool, com droga, e a proximidade está aumentando cada dia mais. Então, a nossa procura e a nossa intenção sempre, Thaís, junto com a Joelma, é tentar fazer com que a informação chegue até essa mulher que está sofrendo a violência, para que ela possa procurar ajuda. Para ela saber que ela não está sozinha, né, Márcia? Sim, porque quando a pessoa se vê sozinha, ela não vê saída nenhuma. Então, aquilo que está acontecendo acaba sendo dentro, entre aspas, na cabeça uma coisa normal, que não é. Então, nós precisamos ter esse apoio, essa conscientização, buscar essa ajuda, tanto não só das mulheres, eu falo que os homens precisam estar nessa luta junto com a gente. Não dá mais para aceitar mulheres sendo espancadas, mulheres sendo coagidas, mulheres perdendo suas vidas, né? Quando nós estamos passando por tantas outras dificuldades, né? Que é na saúde, aí, na economia do país, a gente vê esse número de violência crescendo assustadoramente. E aquela coisa também, né, meninas? Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. A partir do momento que o limite deixa de existir, em briga de marido e mulher se mete a colher mesmo, dá a paulada na cabeça com a colher de pau, porque a gente tem que dar um jeito de fazer essas coisas pararem de acontecer. É muito maluco que em pleno ano 2020 a gente continue falando de mulheres que sofrem violência. É um negócio doido. Joelma, como é que fica a cabeça dessas mulheres? Eu acho que é uma coisa também que é muito assustadora, né? Então, Thaís, a vereadora colocou algumas questões super importantes, né? Desse aumento aí dos casos de violência, né? Nós chegamos aí a um patamar de 45%, né? Que é realmente ainda mais assustador do que já estava, né?
porque essas mulheres estão tendo dificuldade em denunciar. Só que a denúncia ela se faz importante, por quê, né? Porque são feitas as notificações, e as notificações que vão fazer com que o poder público, né, ele vai criar políticas públicas para que a gente consiga ajudar cada vez mais. Mas um outro detalhe, assim, que eu gostaria de chamar muita atenção, que a gente faz bastante com mulheres, né, é que a violência física, quando ela recebe uma violência física, gente, ela já vem sendo violentada de outras formas. Ela já vem sendo violentada de forma psicológica, ela já vem sendo violentada de forma moral, né? É um ciclo que ela vem vivendo até esse ofensor chegar às vias de fato aí e a ofender, né, de forma física. Então, a gente também precisa denunciar os outros casos de violência, que é a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. Elas também precisam ser denunciadas. E eu quero chamar a atenção da mulher que está em casa, Thaís. Pode falar, pode falar. Desculpa. Que a violência psicológica, ela é tão danosa quanto a violência física. Ela causa danos, algumas vezes, irreversíveis na personalidade dessa mulher. E é importante a gente dizer também que essa violência que a gente está falando, às vezes não se restringe só ao ambiente domiciliar da pessoa, não. Pode estar no local de trabalho, pode ter um chefe abusivo. São N fatores que ainda colocam a mulher numa situação de fragilidade e que essas pessoas acham que são soberanas, né? Sim, a violência moral recebida no trabalho só pelo fato da mulher ser mulher, a violência institucional, né? Então, existem vários casos de violência. E, às vezes, as pessoas acham que a violência é só do marido com a esposa. E não é. A violência, ela pode se dar de um irmão com a irmã, de um pai com a filha, do primo, né? Que a gente chama aí de familiar ou intrafamiliar. Isso daí está dentro dos vários, vocês colocam aqui os 5 tipos de violência, né? Isso já está dentro desse rol de violências, é isso? Quais são os 5? Então, para a gente elencar bem certinho para quem... Então, vamos lá, vamos elencar esses 5 para quem está em casa acompanhando, porque, de repente, ela sofre esse tipo de violência e ela não sabe que isso é um abuso e ela tem o dever e a oportunidade de denunciar graças ao trabalho de vocês. Conta para a gente quais são, então. Isso, assim, a nomenclatura, né, ela coloca alguns tipos. Os mais comuns são, né, a violência familiar, a violência física, a violência moral, patrimonial, psicológica e sexual. Tá. Cada uma delas tem um contexto. Se você tiver tempo aí, né, que ao vivo eu sei que a coisa fica meio complicada, a gente pode falar um pouquinho. Põe o Clebinho aqui na tela. Eu já até combinei com o Clebinho hoje que nós vamos estender esse bate-papo pro segundo bloco, porque papo de mulher tem que ser discutido, né, Clebinho? Exatamente. E você apoia isso, né? Eu apoio demais. Só quero abrir um parêntese aqui na conversa, que eu ouvi falar que a quarentena... Aumentou, Lá em casa tá uma beleza. Tá uma beleza? Você parou de apanhar da Giza? A Giza parou, mentira. Mas tudo graças a Deus, a paz está reinando, porque nas dificuldades é que você tem que se unir. Tem que se unir, né? exatamente. O homem e a mulher, principalmente, igual no meu caso, que nós temos filhas e tudo, acho que a gente tem que fazer com que elas se sintam realmente uma família, de maneira segura. Né? E a pandemia parece que a gente tá tão grudadinho, tá tão melhorzinho, tá legal. Coisa boa, coisa boa. Você viu, ó, Clebinho já topou, nós vamos nessa empreitada aqui juntos, 2 blocos, então dá tempo pra gente falar bastante coisa. Ô Márcia, vocês vão fazer uma live levantando mesmo essa bandeira que faz parte do Agosto Lilás, é isso? Sim. Este ano, devido à pandemia, então nós ficamos um pouco limitada às ações que poderíamos fazer do Agosto Lilás. Então, a ideia veio um conjunto aí com a nossa querida Joelma, que tem umas informações importantíssimas que vai estar passando também na live, para a gente falar um pouco da violência contra a mulher e quais são as atitudes que a mulher tem que ter, né, nesse momento, onde ela pode procurar, para ela também saber qual é o tipo de violência que ela está sofrendo, para ela poder realmente entender que aquele momento que ela está passando, aquilo que ela está passando, ou seja no trabalho, ou seja na vida dela, ou seja com os amigos, aquilo é uma forma de violência.
Tá. Muitas vezes as pessoas não percebem, né? Uma violência patrimonial, que fica o controle do que você gasta, o que você ganha, né? O marido ali em cima. Não então, deixa usar isso, não deixa usar aquilo. Sim. Oh. E quando a gente fala em conscientização e prevenção, é justamente isso que nós queremos levar, a prevenção. E por essa conscientização que todos nós somos responsáveis, homens e mulheres. Fantástico. Ó, nós vamos para o intervalo, mas antes eu vou deixar aqui uma imagem e aí eu vou querer que a Joelma me ajude a explicar depois essa imagem aqui, ó. Cadê? Tá aparecendo já? Eu quero que você me conte no segundo bloco o que significa isso e o quanto isso pode ajudar as milhares de mulheres que ainda sofrem violência. Eu prometo que é rapidinho, nós já vamos te contar isso tudo depois do intervalo. Combinado, pessoal? Fomos! Dê um impulso na sua carreira profissional. Faça pós-graduação na Unirp. São 42 cursos que contam com professores qualificados na área acadêmica e no mercado de trabalho. Todos elaborados para preparar profissionais para um mercado desafiador e competitivo. Escolha o que tem o seu perfil. Pós-graduação Unirp, o impulso para o sucesso. Inscrições no site www.unirp.edu.br. Fone 0800 12 1500. No Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. É mais simples que parece. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu te aqueço e você me aquece. Pra sempre vai ser assim. Todo mundo casa pra ser assim, né? Pra ser assim. Quando a gente se junta com alguém é pra ser assim. Que deveria ser. Deveria ser, né? Acho linda. De acordo com as nossas amigas que estão aqui participando do programa hoje, não é bem assim que as coisas funcionam e eu quero que você me conte tudo sobre este X vermelho que as mulheres devem usar nas mãos quando estão em perigo. Conta pra gente, meninas. Bom, essa campanha aí ficou conhecida como campanha do X, Thaís, porque ela foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça junto à Associação Brasileira de Magistratura, por conta desse aumento da violência contra a mulher em época de pandemia. Eles encontraram uma forma, né, de que a mulher quebrasse o silêncio e pedisse ajuda, porque muitas vezes o ofensor não vai em alguns locais, como o hospital, por exemplo, mas eles costumam levar as companheiras à farmácia.
Então, as farmácias estão se mobilizando, você entra, se você está sofrendo algum tipo de violência, você vai e faz um xizinho na mão e o plantonista da farmácia vai ligar para a polícia militar para te ajudar. Que fantástico. Eu acho uma iniciativa de grande força para ajudar essas mulheres a terem voz no momento em que elas são caladas pelo companheiro. Eu fico, às vezes, enlouquecida com isso. Bom, essa live de vocês acho que tem muito a acrescentar na vida das pessoas, porque vocês vão falar de muitos assuntos importantes. Mas antes da gente entrar de novo no assunto, quem são os órgãos que podem defender as mulheres, vereadora? Quem que está à frente nessa luta junto com vocês, cuidando das mulheres, fazendo com que elas tenham mais segurança e tenham força e voz ativa para poder sair dessas situações? Bom, hoje nós temos aqui em São José do Rio Preto a Patrulha Maria da Penha, que está tendo um atendimento muito precioso, e é 153 que disca, 190 Polícia Militar, 180 já é uma central de atendimento da Polícia Civil, que atende também imediatamente. Aí nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos a Secretaria da Mulher e o Núcleo de Atendimento à Violência Doméstica. E também existe o aplicativo SOS Mulher, que a vítima pode pedir o socorro ali pelo celular e ela, imediatamente, a viatura que estiver mais próxima, já vai dar o atendimento. Então, esses mecanismos, essas informações que precisam chegar até aquela mulher que está sendo violentada. Então, isso nós temos que divulgar e muito. E muito. E sempre. Por isso que eu quero sempre vocês aqui falando sobre isso com a gente, porque quanto mais pessoas a gente atingir com essas informações, mais vidas eu tenho certeza que a gente vai ter condições de salvar. Ô Joelma, como é que a vítima consegue identificar esse agressor, que muitas vezes não é um agressor físico, mas é um agressor verbal, omissivo? Como é que essa vítima consegue entender que ela está sofrendo com isso? Olha, primeiro ela tem que entender se ela está sofrendo algum tipo de violência, né? Porque é muito comum na nossa sociedade, é muito comum no nosso país a gente pensar que a violência é só física, tá? E a física é só aí o último degrau da violência. Mas, por exemplo, a mulher ela pode estar sofrendo de violência moral, que é expor a vida íntima do casal, por exemplo, os amigos na rede social, rebaixar a mulher por meio de xingamento, emitir juízos morais sobre a sua conduta, acusar a mulher de traição, né? Por exemplo, a violência patrimonial, controlar o dinheiro dessa mulher, deixar de pagar pensão alimentícia, Thaís, destruir documentos pessoais, sim, privar de bens, valores e recursos econômicos, causar danos propositais aos objetos dessa mulher. Uma outra também que é dentro da violência sexual, muitas mulheres, você desculpa estar falando isso até numa hora dessa, mas, por exemplo, a mulher ter relações sexuais com o marido sem querer, de forma forçada, é um tipo de violência sexual, tá? Impedir o uso de métodos contraceptivos, obrigar a mulher a abortar, limitar, por exemplo, e anular o exercício sexual, por exemplo, dos direitos dela, dos direitos reprodutivos, por exemplo, impedir a mulher de colocar um DIU, de tomar pílulas anticoncepcional, tudo isso são tipos de violência. E assim, e a violência psicológica, né? Eu bato muito nessa tecla, primeiro por causa da minha formação, obviamente, né? E porque ela é muito danosa, né? São as ameaças, os constrangimentos, a humilhação, manipulação, isolar, vigiar, perseguição, insulto. Então, às vezes você começa a namorar, Thaís, esse homem ele começa a dar alguns sinais de que ele é um possível futuro aí ofensor. Quando ele começa, essa amiga não é boa para você, alguém dessa família não é bom para você, essa saia tá muito curta, vai tirar, essa maquiagem tá feia, né? Começa a te ridicularizar, tirar a sua liberdade de crença,
tá? Começa a te proibir, por exemplo, de repente aí você é de uma determinada religião, ele quer que você não pertença mais àquela comunidade, que você não vai mais à igreja, entendeu? Então, assim, eles dão vários sinais, né? E a violência física, né? Que são torturas, bater, torturar, beliscar, puxar cabelo, bater no rosto, né? Então, é um ciclo. Quando chega aí na violência física, muitas vezes ela já passou por todos esses outros tipos de violência que a gente já citou. É até surreal imaginar tudo isso que você está falando, imaginar que um indivíduo é capaz de querer controlar a vida do outro a esse ponto, né? Nossa, chega até a dar um trem ruim aqui. Senhas de celular, senhas de redes sociais, entendeu? Eles são alguns já indicativos que ele está querendo aí, ó, te prender de alguma forma. A gente, no início, eu encontro muitas mulheres que às vezes acham, que bonitinho, né? Não tem nada de ele tá cuidando de mim. Tá cuidando de mim. Tem mensagens subliminares importantes que nós, mulheres, precisamos ficar atentas e, correr, não é, Márcia? Por isso que é importante identificar. E uma coisa que eu acho muito importante também, Joelma e Thaís, é a gente passar isso para os nossos jovens, os nossos adolescentes. Que é no começo do namoro, né? Que acha que é normal, que está cuidando bem, que tem ciúmes, e não vai observando isso. Então, quando a gente leva essa discussão até esses jovens, adolescentes, eles começam a observar também mais acima como que está sendo o relacionamento da irmã, da mãe, e começam a identificar. Isso é muito bom. O ano passado, nós tivemos uma experiência muito boa, quando nós conseguimos falar com quase 600 jovens de escola, estadual, municipal e particular, e a atenção deles, quando eles ouviam falar, e a gente via os grupinhos e falava, nossa, mas isso já aconteceu comigo, a outra cutucava, aí. Então, isso foi muito bom, porque nós vimos que eles começaram a pensar e observar. E teve uma situação que uma diretora da escola até nos ligou e disse que daquele encontro, daquela palestra, daquele bate-papo, uma das alunas conseguiu detectar que a tia dela estava tendo um abuso psicológico e conseguiu fazer com que ela mudasse a vida dela e tivesse coragem para fazer a mudança. Então, eu acho que quando a gente muda os nossos jovens, os nossos adolescentes, a gente consegue, sim, fazer mudar. Porque toda vez a gente fala assim, vamos trabalhar a conscientização, a prevenção, vamos para a rua, vamos buscar, mas a gente tem que trabalhar na nossa base, sim. Nos nossos adolescentes, nas nossas meninas, para que elas identifiquem qual é o tipo de violência que elas estão começando a sofrer e que na família já deve ter, né, provavelmente algum relato, perfil, algum relato, alguma coisa já dessas violências, porque todo tipo de violência, porque quando se fala em violência só pensa que é na violência, na agressão, né, no feminicídio, isso, aquilo, mas não. Olha quantos tipos de violência que a Joelma disse. Exatamente. Né? Como ela explicou, como ela foi a fundo. Eu gosto muito de tratar esse assunto, que é muito delicado, porque a Joelma ela tem um jeito assim, muito claro de falar, muito sensível e, ao mesmo tempo, direto naquilo que a gente precisa levar um choque, né? É isso aí. De um jeitinho doce e delicado, ela mostra qual é a real. E tem que ser desse jeito mesmo. E eu também quero chamar a atenção para o gaslighting, viu? Mulheres, tem homens que faz as pessoas pensarem que você é louca, viu? Colocam situações para você, entendeu? Eu já vi casos de homem que começou a colocar objetos estranhos dentro da geladeira para dizer para as pessoas que a mulher estava ficando louca, tá? Tem que pegar um cidadão desse e botar pendurado de ponta cabeça uns 3 dias, que é para ver se o cérebro volta pro rumo.
E é assim mesmo, não tem outro jeito carinhoso da gente chegar aqui e falar assim, ó, você tá vivenciando uma situação de violência doméstica, acorda, minha filha. Ó, eu falei que esse programa com essas meninas ia ser demais. Meu tempo tá estourando, eu amo vocês de paixão. Põe na tela, Diego, rapidinho pra mim, pra todo mundo se sintonizar, porque é na segunda-feira, às 19h30, essa live imperdível com essas duas mulheres que fazem a diferença aqui na nossa cidade, na nossa luta contra essa violência. Um beijo, meninas. Obrigada, 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 obrigada de coração. Sensacional. Show, né, Clebinho? Eu falei que ia ser doido esse programa com essas duas. Muito. Obrigada, meu amigo. Um fim de semana incrível pra você e pra família. E pra você aí do outro lado, um fim de semana de luz. Abençoado. Segunda-feira a gente tá junto, se Deus quiser. Cuida bem dela, você não vai conhecer ninguém melhor que ela. Promete pra mim o que você jurar pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi, né? Saiu agora. Você tava saindo. É que subiu ali, eu falei, foi.